Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Vamos dar início, então, à primeira semana do Meio Ambiente da UFOP, em parceria com a Fundação Estadual do Meio Ambiente. Essa primeira semana, que foi idealizada pelo Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental. Então, teve muito carinho por parte da gente, da equipe de produção, tanto nós, a professora Kelly, o professor Wellington, o professor Barbosa e todos os que estão aqui hoje à noite. Bom, então fazendo uma rápida introdução, quem vai fazer a abertura realmente é o professor Barbosa. O professor Barbosa, que ele é um dos precursores do programa de mestrado profissional, e também ex-secretário municipal de Ouro Preto, do Meio Ambiente. Passar a palavra para ele, então, e para ele poder fazer a abertura oficial do nosso evento. Obrigado. Estão me ouvindo? Sim. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar a nossa professora Kerley, coordenadora do nosso programa de pós-graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental. Não sei se estão presentes ainda os palestrantes, da noite de hoje, a doutora Marília Carvalho Melo, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e o doutor Felipe Nunes, que é o diretor do Centro de Inteligência Territorial e pesquisador da UFMG. A comissão organizadora, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho, ao mesmo tempo em que cumprimento a professora Vera Lúcia de Miranda Guarda, que eu já vi que está presente. Em seu nome, Verinha, eu cumprimento todos os membros da comissão que organizou esse evento. Cumprimento também aos mediadores do evento, nossos ex-alunos, o professor Daniel Medeiros de Souza, o engenheiro Adriano Scarpa e o professor Wellington Ribeiro. Na pessoa do Alberto, do meu amigo professor Alberto de Freitas Castro Fonseca, eu gostaria de cumprimentar a todos os professores do programa de pós-graduação em sustentabilidade, bem como os demais professores da UFOP, do IFMG e das outras instituições que se fazem representar neste evento. Cumprimento aos nossos servidores técnico-administrativos, em particular aos colaboradores do programa, os caros alunos, aos quais eu gostaria de cumprimentar na pessoa do meu querido amigo Flávio Andrade, senhoras e senhores convidados, demais participantes, boa noite. De início, eu gostaria de expressar minha gratidão por tão elevada honra de inaugurar este evento que marca a abertura da primeira semana de meio ambiente, organizada pelo Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu procurarei ser breve para que todos nós possamos desfrutar da ilustre presença da nossa palestrante da noite, doutora Marília Carvalho. Atendendo ao pedido da coordenação do evento, eu vou usar a primeira pessoa do plural, depois eu justifico. Tentaremos, em rápidas pinceladas, fazer uma viagem no tempo para contar, mesmo que brevemente, um pouco da história do nosso programa de mestrado. E para isso eu peço um pouquinho de paciência de todos. Sob a nossa coordenação, os trabalhos de elaboração do projeto de implantação do curso de pós-graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental, eles ocorreram a partir do início do ano de 1998. Não sem dificuldades, mas já no segundo semestre do mesmo ano, a Assembleia do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Minas, é o departamento ao qual eu pertencia, aprovava o projeto que trazia a proposta de criação do curso na modalidade mestrado profissional, tendo a ambientometria como área de concentração. Ainda no mesmo ano, o projeto foi também aprovado pelo Conselho Departamental da Escola de Minas e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFOP, antes de ser protocolado
no setor de acompanhamento e avaliação da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, do então Ministério da Educação e do Desporto, objetivando, naturalmente, a obtenção da recomendação ou a autorização de funcionamento. Abro um parênteses aqui para fazer um comentário. Hoje eu dou risada do assunto. Eu levei pessoalmente o projeto e protocolei entregando em mãos da doutora Rosana Arcoverde, então coordenadora de acompanhamento e avaliação da UFOP, da CAPES, porque, à época, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação não via com bons olhos a modalidade mestrado profissional e, de certa forma, até combateu a ideia por algum tempo. Eu fui junto com o Pró-Reitor, eu obtive financiamento da minha viagem pela Fundação Corsex e nós dois entregamos juntos. Tivemos a felicidade de ter a aprovação, como relatarei à frente, enquanto os programas que ele apresentava na época, lamentavelmente, não obteve aprovação. Eu tenho uma curiosidade. Somos amigos até hoje, eu e o professor que chefiava a pasta da Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, mas é um fato que acho interessante narrar. Era um período em que cresciam as atenções voltadas, naquela época, para os campos do ensino e da pesquisa, tanto na engenharia quanto nas ciências ambientais. Na área hídrica, nós vivíamos um momento de grandes preocupações, causadas pelo aumento desenfreado do consumo e má gestão das águas, e já era escasso ou inadequada para atender a maior parte dos seus usos, com ameaça à biodiversidade, o comprometimento das funções e serviços ecossistêmicos e o próprio bem-estar humano. Em algumas regiões do país, os conflitos entre usuários dos parcos recursos tendiam a se generalizar. Então, o que se percebia é que era preciso reformular o modelo tradicional de gestão, que não mais solucionava os problemas. E com relação aos resíduos sólidos, com seu alto potencial de degradação ambiental e de agravo à saúde pública, sempre relacionados ao manuseio inadequado, à destruição e ao comprometimento dos recursos naturais, o CONAMA, no ano de 1996, na análise da minuta do documento, que mais tarde viria a embasar a Lei de Crimes Ambientais, observava a necessidade de disciplinar o manejo, tendo em vista a intensa proliferação dos lixões e de outras práticas inadequadas, e apontava para a necessidade de se alterar os padrões de produção e consumo, de modo a se evitar os desperdícios, apoiando-se em princípios que consideram a minimização da geração, a reutilização, a reciclagem e o tratamento e disposição final adequada desses resíduos. Problema que em nosso município de Ouro Preto, infelizmente, ainda é bem atual. Na UFOP, a aprovação do curso ocorreu até com relativa facilidade, pois a proposta de mestrado convergia, à época, com o esforço da universidade de verticalização das suas atividades de ensino e pesquisa. Em 1998, nossa comunidade acadêmica, os professores, técnico-administrativos e alunos, não passava de 3.500 pessoas para a oferta de 14 cursos de graduação e apenas 6 cursos de pós-graduação stricto sensu, sendo 5 mestrados e um único doutorado. Só para mencionar aqui, quando nós saímos da reitoria, em 2012, 2013, nós tínhamos elevado esse número para 34 programas de mestrado e doutorado. Então, esse era um período de forte motivação aos departamentos da universidade para a busca dessa verticalização, porque, felizmente, o quadro começava a ser integrado por uma série de novos doutores, né, que deram, àquela época, o impulso. E esse impulso, a partir do ano de 2013, quando eu saí da reitoria, ele continuou, felizmente, e hoje nós somos, de fato, uma universidade, né? Tanto na graduação, com seus mais de 40 cursos, quanto na pós-graduação. Em nível nacional, o Brasil contava com 7 mestrados profissionais em funcionamento. Voltei a 98. E segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, no caderno de educação de 16 de agosto daquele ano,
havia 15 processos para abertura de novos cursos tramitando na UFOP. Embora, esclareça-se, a legislação, pouca gente sabe disso, já previsse desde 1965 a existência da modalidade mestrado profissional no Brasil, mas ele só se tornaria realidade a partir de 95, quando a CAPES criou os mecanismos que viabilizaram o surgimento desses cursos, e aqui vamos frisar, com o objetivo de formar profissionais para atuar no mercado de trabalho, e não pesquisadores, pois essa era uma função mais próxima do mestrado tradicional. É bem verdade que o nosso curso sempre foi meio híbrido. Nós também nos preocupamos, nos ocupamos, desde sempre, desde o início, com a formação de pesquisadores também no mestrado profissional. Lá na CAPES, o Grupo Técnico Consultivo recomendou a visita de 2 consultores externos para avaliação in loco das condições de oferta do nosso curso. Para tal fim, foram designados professores Pinho Brasil Júnior, da UNB, e a doutora Edna Castro, que pertencia ao NAEA. NAEA é o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, que, visitando nossa instituição no início do ano de 99, teceram interessantes considerações sobre o projeto e elaboraram um parecer bastante favorável à nossa proposta. Assim, o curso de pós-graduação em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental obteve da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação parecer favorável ao seu reconhecimento em abril de 1999. Minha memória estava falhando, eu tive que procurar nas documentações do Diário Oficial da União e percebi, hoje, que a publicação no Diário Oficial só ocorreu em 8 de dezembro daquele ano de 1999. De qualquer forma, há mais de 21 anos. Então, portanto, podemos dizer, já temos maioridade, não é verdade? É importante aqui fazer justiça à participação de outros colegas que deram a sua importante cota de contribuição para a viabilização desse curso. Destaco o nosso colega e professor Danton Heleno Gameiro, que colaborou na formatação da proposta preliminar, como também o nosso decano, professor Hubert Matias Peter Hauser, que já havia auxiliado o verdadeiro idealizador do projeto, o saudoso engenheiro Otávio Reis Filho, ex-aluno da Escola de Minas, formado em 1948. Ele atrasou a sua formatura porque ele pertenceu à escola no período da Segunda Grande Guerra Mundial, e ele serviu, de alguma forma, ao país naqueles momentos. Mais tarde, mestre em Engenharia Mecânica pela Bradley University, lá de Illinois, a quem nós carinhosamente chamávamos de Marajó. Para quem não conheceu, Marajó era um visionário, um apaixonado pelas ciências ambientais, um expert em manejo florestal empresarial e autor de teorias sobre como utilizar a biomassa sem destruir as florestas. Marajó presidia à época o Instituto Internacional de Pesquisa Ambiental, que, juntamente com a Fundação Gorsex, foram os mais importantes parceiros no período de organização do projeto de curso. É em razão desses acontecimentos e de outros que o tempo não vai me permitir avançar, e para não darmos asas ao epíteto de fundador do nosso programa de pós-graduação, é que narramos esses fatos utilizando sempre a primeira pessoa do plural, nós. Retornando à história do surgimento do mestrado, tínhamos naquele período um grande desafio, pois a oferta dessa modalidade, o profissional, mostrava-se uma empreitada pioneira na UFOP e complexa em razão de certa ausência de padrões de procedimentos na área ambiental, tanto nacional como internacionalmente. O programa tinha adotado a ambientometria como grande área de concentração, pela sua relevância no contexto da sustentabilidade, devido à aplicabilidade plena dessa ciência na medição e no monitoramento dos impactos ambientais sobre os recursos naturais e os ecossistemas e seus componentes. Assim, o currículo fora originalmente estruturado em 4 componentes: a modelagem ambiental, a estatística ambiental, a instrumentação e o monitoramento,
todos voltados para as aplicações tecnológicas, envolvendo temas como as mudanças climáticas, a depleção e a degradação dos recursos naturais e ambientais, o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados pelas interações entre a sociedade humana, a indústria e etc. Mas essa ciência multidisciplinar da ambientometria, interagindo com a ecologia, as ciências políticas e sociais, a engenharia, a estatística, exigia nova capacitação de praticamente todo o nosso corpo docente. Para isso, a proposta original previu a participação de 4 professores especialistas internacionais, já contactados e comprometidos no ano de 1999, com a fase inicial de implantação do nosso curso. Eram eles a doutora Silvia Esterbi, para a área de modelagem ambiental, e o professor Dr. Abdel Al-Sharawi, para a área de estatística ambiental, ambos especialistas em ambientometria, com vínculo com o Instituto Nacional de Pesquisa da Água, no Canadá. Doutora Silvia era também a editora da revista Envirometrics, que nós acabamos traduzindo essa palavra em inglês para ambientometria. E o Dr. Sharawi era o presidente da Associação Internacional de Ambientometria. Os outros 2 especialistas eram o Dr. Eduardo de Mulder, um geólogo ambiental e consultor do governo holandês, com vínculo com a Universidade de Delft, que seria o responsável pela área de monitoramento ambiental. E o professor Dr. Wolfram Baumann, do Centro de Pesquisa Ambiental da Universidade Johannes Gutenberg de Mainz, na Alemanha, que seria o responsável pela área de instrumentação ambiental. Certamente, encontrado e com a participação e ajuda do nosso querido professor Hubert. E para financiar a vinda e a permanência desses docentes, especialistas, contávamos com financiamento do CNPq e de entidades privadas, pois, paralelamente à submissão da proposta de curso aos segmentos internos da UFOP, nós realizávamos em Belo Horizonte alguns encontros, entre eles, no ano de 1998, um workshop na sede da Federação das Indústrias de Minas Gerais, que contou com a participação das mais importantes entidades do setor público e empresas privadas. E nesse workshop, o palestrante principal foi nada menos do que o professor Dr. José Galiza Tundizi, que presidia o CNPq. O professor Tundizi presidiu o CNPq de 1995 até 1998. E ele, naquele momento, ofereceu o apoio do CNPq às nossas pretensões. Então, tínhamos grande confiança na viabilização da primeira versão do curso nessa modalidade que eu acabei de descrever. Todavia, no ano seguinte, face à nova realidade do CNPq, que estabeleceu diferentes critérios para apoios estratégicos, em parte devido à mudança da presidência daquele órgão, e em razão das dificuldades de captação de recursos no meio empresarial, o processo de seleção para admissão de alunos previstos para o início do ano de 2000 foi suspenso. É muito interessante esse projeto que nós tínhamos para 2000, mas o tempo não vai me permitir avançar um pouco mais sobre isso. E assim, sem seleção de alunos, continuou por algum tempo, pois, conforme as regras da época, os programas de pós-graduação na modalidade profissional deveriam ser completamente autofinanciados. A UFOP levou tão a ferro e fogo essa questão que nem secretaria, nem secretários destinou a apoiar a coordenação do curso. Deste modo, a oferta do curso ocorreu somente a partir do ano de 2008. Abrimos aqui um parênteses para registrar a importante participação do professor Dr. Wilson Guerra e especialmente da nossa professora doutora Mariângela Garcia Praça Leite, que assumiram os trabalhos de coordenação administrativa e acadêmica do programa e, mais importante, viabilizaram a oferta de curso para a primeira turma de 2008. Essa primeira turma foi constituída de alunos pertencentes a órgãos vinculados ao SISEMA, o Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Minas Gerais, sendo que 23 deles eram oriundos da FEAM, um do IEF e um do IGAM. Importante ressaltar, todos os temas abordados faziam parte de projetos estruturais daqueles órgãos,
dos quais os alunos compunham a equipe executora. E nessa primeira versão do curso, as aulas das disciplinas, tanto as obrigatórias quanto as eletivas, foram ministradas na capital, em Belo Horizonte, às quintas, sextas e sábados, na sede do CISEMA, que era o local de trabalho dos alunos. Em breves pinceladas, portanto, está aí um pouco da memória da origem do nosso curso. A história recente, eu acredito que todos conhecem, e é desnecessário gastarmos tempos para contá-la nesse momento. Fica o registro e também os agradecimentos aos professores, professora Maria Ângela Garcia Praça Leite, Maria Auxiliadora Moura Sante, professora Aníbal da Fonseca Santiago, e agora a professora Kelly dos Santos Alves, que com seu entusiasmo e dinamismo conduz já em Águas Serenas o nosso programa de pós-graduação. Agradecimentos também aos professores e alunos que compuseram e compõem o colegiado do curso, responsáveis pela sua gestão acadêmica, e a todos aqueles que, ao longo do tempo, contribuíram com a sua continuidade e com a sua constante evolução. Muito obrigado pela atenção de todos. Mais uma vez, boa noite. Professor Antenor, pela explanação elucidativa da história do mestrado. E agora eu gostaria de chamar a nossa excelentíssima secretária de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais, a doutora Marília Carvalho de Mello. E, ao mesmo tempo, do mesmo modo, recebemos a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental, a nossa querida professora doutora Kelly dos Santos Alves. Professora Kelly e professora Marília, fiquem à vontade. Agradeço imensamente as palavras do meu amigo Barbosa, um amigo já de longa data, e a minha inserção no mestrado, o orgulho e a admiração que eu sinto ao escutar a trajetória desse mestrado, que eu assumo com muito carinho nesse pouco tempo e com entusiasmo, ouço as suas palavras, do esforço e da grandiosidade de vários colegas que aqui estão e que o seguiram sob a sua batuta, a levar adiante a história desse mestrado. Agradeço aos estudantes e a todos que estão presentes, e a sua fala gastaria muito mais tempo, não é, Barbosa, para a gente esmiuçar com profundidade o esforço de todos aqueles que fizeram com que esse mestrado, né, já esteja para mais de, como você disse, né, ele já chegou à sua maioridade. E então foi um presente recebido, né, e um presente poder escutar essa grandiosa história. Eu passo a palavra, então, assim, com muita satisfação mesmo, e muito carinho, muita responsabilidade, eu, nesse momento, poder contribuir da forma que eu posso, mas a sua fala me dá essa responsabilidade e essa força que a gente precisa para seguir. Gratidão. E passo agora a palavra à nossa convidada, a também professora Marília, hoje secretária de Estado do Meio Ambiente, para iniciar a sua explanação. Bem, boa noite a todos que nos assistem, em especial a professora Kelly, né? Já é meu segundo momento aqui com vocês, fico sempre muito feliz quando chamada. Também vou ter que citar a Vera, uma querida amiga, né, que gosto tanto, que já tivemos diversos momentos compartilhados juntas. É sempre um prazer estar aqui com vocês, né, nos eventos que o programa tem feito, né, realizado. E também falo que a Kelly, a gente ainda não se conheceu pessoalmente, né, mas até sofrer junta sobre sucupira no final de semana nós sofremos, né, então tem sido uma grande parceira acadêmica e também, né, aqui nas ações que eu tenho a oportunidade de participar com vocês.
Eu vi que o professor Barbosa também cumprimentou o Alberto, não sei se ele está aqui conosco. O Alberto, o professor Barbosa, formou comigo, então é uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, assim, meu amigo de coração, e ele teve a oportunidade, assim, a gente teve a oportunidade, na verdade, de convidar, e ele topou, de fazer uma apresentação para os nossos servidores do CISEMA essa semana, para os nossos superintendentes regionais de meio ambiente, e todo mundo saiu de lá super impactado, assim. O Alberto tem essa capacidade, né, de fazer as pessoas pensar fora da caixinha, né, refletir sobre o que faz, a forma de aprimorar. Então, a nossa parceria com a UFOP vem, né, de muito tempo, desde a época que você mencionou. Eu lembro bem, quando eu já era mestre, porque senão teria feito mestrado com vocês, né, quando o CISEMA teve uma turma junto com o FOP, Daniel Medeiros é dessa turma, né, Alexandre Grinelli, tantos outros, né, que fizeram o mestrado aí com vocês. Bem, então, sem mais delongas, né, agradecendo mais uma vez o convite, eu vou compartilhar a tela para a gente discutir um pouquinho a política ambiental em Minas, né, o que nós estamos fazendo, quais são as nossas perspectivas, quais são os nossos desafios, para a gente ter um bom debate aí, mediado pelo também meu grande amigo Daniel Medeiros, né, que já esteve aqui conosco, foi aluno da UFOP, desse curso, né, e hoje tem um novo desafio, né, à frente da área de meio ambiente da Samarco. Bem, eu preciso só de autorização para compartilhar minha tela. Ainda não. Deixa eu ver quem está de host aqui. Rafael. Acho que agora foi. Sim. Sim. Obrigada, Rafael. Então, vamos lá. Como eu disse, então, a ideia de hoje, né, que foi proposto para a nossa conversa inicial e abordagem, o tema é esse, gestão ambiental em Minas Gerais, né? Bem, e aí eu começo aqui, né, esse bate-papo com vocês. Eu sempre gosto da gente, vamos olhar um pouco o que nos guia, né? A gente tem uma política nacional de meio ambiente que traz instrumentos, né? Instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, lá de 81. Quando a gente olha para esses instrumentos, e essa divisão aqui foi uma divisão proposta por mim, né? De um lado, a gente tem instrumentos de controle, ou de comando e controle, né? Como as pessoas gostam de classificá-los, né? Estabelecimento de padrões de qualidade. Ih, tem um erro aqui, gente, está trocado. Então, bem, o título está invertido, agora que eu vi. Então, a gente tem os instrumentos de controle, que, na verdade, são os do lado esquerdo, os instrumentos de gestão ambiental, que são do lado direito. Então, desfazendo, né, o título, comando e controle, avaliação de impacto, licenciamento e revisão de atividades potencialmente poluidoras, cadastro técnico federal, as penalidades, né, e cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras. Então, esses são instrumentos, né, que, historicamente, nós os designamos como instrumentos de controle, de comando e controle. E, por outro lado, né, nós temos instrumentos mais amplos de gestão ambiental, propriamente dita, né, o estabelecimento dos padrões de qualidade ambiental, o zoneamento ambiental, incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologias voltadas para a melhoria da qualidade ambiental, criação de espaços territoriais especialmente protegidos, né? Depois a gente teve a lei do SNUC, que consolida, Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente, instrumentos econômicos como, né, concessão florestal, servidão, etc. Bem, e por que eu coloquei essa balança desequilibrada, né? Essa balança desequilibrada é porque, se a gente olhar não só para Minas Gerais, mas para todos os estados da federação, nós trabalhamos muito nos instrumentos de controle e pouco nos instrumentos de gestão mais ampla, né? E quando a gente foca, né, e trabalhou muito nos instrumentos de comando e controle, especialmente o licenciamento ambiental, né? O Alberto é um que discute isso muito.
o que nós fizemos? Deixamos de lado uma visão mais ampla de gestão ambiental. E até uma questão que tem que ser colocada para discussão. Será que, de fato, o modelo de comando e controle que foi instituído gerou qualidade ambiental no nosso país? Melhorou os nossos indicadores ambientais, de qualidade da água, de qualidade do ar, de qualidade do solo, né, de qualidade do ambiente, né, de proteção da biodiversidade? Então, eu vou iniciar a minha exposição com essa provocação, né, a todos, que tem sido, inclusive, a provocação que a gente tem feito para a gente mesmo no governo do Estado de Minas Gerais, para a gente pensar uma gestão ambiental que não seja só focada em instrumentos de comando e controle, ou no licenciamento ambiental como instrumento, né, que é hoje, né, ainda colocado como instrumento mais importante da política ambiental. Bem, então, é esse balanceamento aí que a gente precisa achar, né? A gente não dá mais, e é muito engraçado porque a gente ouve falar isso há tanto tempo, né? Mas, de fato, qual que é a prática, né? Que se precisa se desenvolver para a gente fazer essa transição de instrumentos de comando e controle para uma gestão ambiental mais efetiva, né? Então, esse equilíbrio, ele deve ser buscado para quê? Para garantia de qualidade ambiental mensurável, né? Eu gosto muito, eu fiz questão de incluir essa palavra mensurável. Porque o que é qualidade ambiental mensurável? Nós estamos na academia, né? Vocês medem a qualidade do ar, a qualidade da água, a biodiversidade, animais em extinção, todos os indicadores, né, cobertura vegetal, todos os indicadores que a gente utiliza para mensurar a qualidade ambiental. E, obviamente, ele se dá, né, por meio de monitoramento. Bem, e aí a gente vai olhar, né, como que está hoje o estado de Minas Gerais. Então, nós temos lá um foco grande, né, hoje nós temos ainda, né, porque até por uma questão conjuntural, da forma que esses instrumentos são tratados e são trabalhados, um grande esforço para lidar com passivos, que foram construindo ao longo do tempo, dos atos autorizativos. Então, aqui nós estamos falando de outorga, de direito de uso de recursos hídricos, né? Então, a gente tem tido um esforço aí nos últimos tempos de reduzir o passivo de outorga, um instrumento de controle, né? Da mesma forma, o licenciamento. Tivemos um trabalho que iniciou lá em 2016, da aprovação da nova lei de reorganização do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos no Estado, que criou o licenciamento ambiental simplificado, né? Até então, a gente trabalhava com o instrumento da autorização ambiental de funcionamento, que foi aprimorado, criamos o licenciamento ambiental simplificado, instituímos o LAS-RAS, o LAS-Cadastro, buscando uma simplificação daqueles empreendimentos com menor potencial poluidor, né? Criamos possibilidades de concomitâncias das licenças trifásicas, LP, LI, LO, né, concomitância de 2 fases, e buscamos aí meios, de novo, sair de um passivo, né, estrutural por um modelo de atos autorizativos aqui, licenciamento ambiental, que a legislação, né, hoje preconiza. Da mesma forma, intervenção ambiental. As intervenções ambientais, né, elas são dadas para supressão de vegetação, intervenção, né, em áreas protegidas, APP, etc. Também é um passivo que, ao longo do tempo, E aí esse é o foco, né, porque, de fato, é isso que a demanda direta de prestação de serviço do órgão para a sociedade, quando a gente fala de implementação de instrumentos, né, com foco com a implementação de empreendimentos, né, com foco em atos autorizativos para intervenção ambiental. Bem, e nós estabelecemos, né, um programa de eficiência ambiental focado em concluir esses passivos, porque enquanto esses passivos não são concluídos, o próprio órgão não tem fôlego para pensar em gestão ambiental mais ampla, porque, como eu disse, é uma demanda mais premente, né, do desenvolvimento econômico, que
também é muito importante, da geração de emprego e rendas, que também é muito importante, e que para, né, se empreender, passa-se primeiro por um processo de autorização ambiental em diversos níveis. Bem, mas aí a gente começa a ter um outro olhar. E aí, né? Todo esse passivo, ou todo esforço para lidar com esse passivo, todas as autorizações que são dadas, como elas refletem, de fato, na qualidade ambiental do nosso Estado, né? Aí eu trouxe aqui, primeiro, né, um indicador importante, que é o monitoramento de qualidade da água. O IGAM faz o monitoramento em todo o Estado, e esse é o único monitoramento, inclusive, sistemático, né? Que a gente tem lá de 4 em 4 meses, vai lá em campo, mais 600 pontos, mede, leva para o laboratório, né, faz as análises dos parâmetros e vê como que está evoluindo ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem, né, os nossos 600 pontos monitorados, a condição de IQA no ano passado aqui apresentada nesse mapa. A gente consegue ver claramente onde a gente tem, né, adensamento populacional, a gente tem uma qualidade do IQA mais comprometida, muito provavelmente por esgoto, né, sem tratamento, etc. Bem, unidades de conservação. É um outro olhar dos instrumentos de gestão, quando a gente divide em duas partes os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, esse é o quadro que nós temos no Estado. São 641 unidades de conservação, né, algumas municipais, que daqui a pouco nós vamos falar sobre instrumentos econômicos, que inclusive gera recurso para os municípios, né? 94 estaduais, 19 federais, e RPPNs, né? RPPNs estaduais e RPPNs instituídas, né, pelo governo federal, que são reservas particulares do patrimônio natural. Então, a gente tem aí, né, hoje, essa cobertura que a gente vê espacialmente aqui, de unidades de conservação no nosso estado. Aqui, de novo, é um overview, né, dessas unidades, dos tipos, né, de unidades que tem, são de proteção integral, de uso sustentável, como que elas estão distribuídas nas diversas bacias, grandes bacias hidrográficas do nosso estado. A gente consegue ver, né, que essa região aqui é uma região, né, carente de unidade de conservação, aqui a gente já tem uma concentração maior, né? E a representatividade dessas unidades de conservação pelos biomas do nosso estado, né, mostrando aí que Cerrado e Mata Atlântica, né, tem uma quantidade maior, né, Caatinga menos, transição Caatinga-Cerrado, transição Cerrado-Mata Atlântica, como a gente pode observar nesse gráfico, né. Nós estamos falando no estado, né, que tem os 3 biomas, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, né, com área de Mata Atlântica e Cerrado bastante significativa, até por isso, né, se reflete nesses percentuais na quantidade de unidade de conservação maior nos 2 biomas. E estamos elaborando, inclusive nesse momento, um plano de conservação e recuperação da Mata Atlântica no estado de Minas Gerais. De novo, com esse olhar de transição, né, nós não podemos continuar só trabalhando ou focando em instrumentos de comando e controle, né? Nós temos que trabalhar instrumentos de gestão ambiental. Bem, e aí um olhar de futuro, né? A partir de onde nós estamos hoje, que o foco ainda é muito forte nos instrumentos de comando e controle, como que a gente vai remodelar ou pensar o sistema com um olhar mais de gestão ambiental. Nós publicamos, né, há algum tempo, nossa plataforma de dados espaciais, que é a IDS-ZEMA, que foi, inclusive, um processo de aprimoramento de um olhar da gestão territorial ambiental, né? A ideia, ela foi impulsionada pela inserção do fator locacional no licenciamento, mas ela foi criando uma proporção muito importante de ferramenta de planejamento ambiental territorial. Então, hoje a gente tem, né, a partir da ideia e dessa integração de dados espaciais, uma capacidade de planejamento, de elaboração de estudos territoriais, de avaliação ambiental preliminar, né, muito importante a partir desse instrumento. Então, a ideia nada mais é do que um visualizador,
né, de diversas camadas de informações ambientais, que a gente pretende, inclusive, aprimorar. Quantas vezes, eu não sei se o Alberto está ouvindo, mas quantas vezes que eu já ouvi as pessoas falarem, poxa, Marília, né, os estudos de impacto ambiental têm informações tão importantes que depois que o processo de licenciamento conclui, eles viram o quê? Viram um documento na gaveta, né? Hoje na gaveta online, na gaveta, né, das nuvens, não na gaveta física, né? Porque os processos não são mais físicos, mas vira. Então, nós estamos já estudando como fazer, né, aprimorar o termo de referência do estudo de impacto ambiental para que ele venha de uma forma que a gente possa suprir a ideia de informações sobre a campanha de fauna que foi feita, informação sobre a avaliação de impactos que foi feita, né? Para quê? O próximo empreendimento que vem ali próximo de um empreendimento licenciado que já fez o estudo de impacto ambiental possa partir o seu estudo dali e não começar tudo de novo, né? Então, a gente está buscando muito esse aprimoramento. Então, aqui a gente mostra, né, eu mostro que a ideia é a pontinha ali do iceberg, mas que ela busca, né, integrar todas essas informações geoespaciais, e o que nós precisamos é cada dia mais transformar as informações ambientais em informações, né, espaciais, para que a gente possa espacializá-las no território, né, a partir da ideia. A ideia foi, de fato, né, uma iniciativa muito importante, né, e a gente vê isso a partir da utilização dela, não só no estado de Minas Gerais, mas também, né, com visualizações em outros estados, em outros países, para entender, né, o contexto territorial ambiental no nosso estado. Então, a gente vem aí, né, a partir da ideia, tentar avançar para uma inteligência geográfica, né, no nosso estado para a gestão ambiental efetiva. Isso nos abre muitas possibilidades, né? Vou dar alguns exemplos do que nós já fizemos e estamos fazendo. O estudo de evolução espacial do licenciamento em Minas, né? Como que o licenciamento, né, ele tem se comportado espacialmente no estado. Até para que a gente possa identificar ações em determinadas regiões, onde você tem, né, um adensamento maior de determinados tipos de empreendimento, pensando numa avaliação ambiental integrada, ou até numa avaliação ambiental estratégica por setores, né? Então, a gente começa, a partir desses dados espaciais, né, gerar estudos que nos permitam um outro olhar. Um outro exemplo é o mapeamento de fontes geradoras de dejetos animais para eficiência energética, né? Então, a partir de dados de licenciamento ambiental, né, a gente modelou atividades licenciadas com possíveis fontes geradoras de biogás a partir de dejetos de animais. Eu tive a oportunidade de ir a um empreendimento há umas 2 semanas atrás, que 60% da energia do empreendimento era gerada dentro do próprio empreendimento com dejetos animais. Em um empreendimento grande. Nós estamos aí, só olhar as manchetes nos últimos dias, discutindo a nova crise hídrica, impacto no setor elétrico, etc. Né? Como que nós vamos pensar, do ponto de vista da gestão ambiental, de um planejamento energético de bases limpas? Aqui é um instrumento, né? Um instrumento de gestão ambiental. Outro trabalho que nós estamos fazendo, né? O trabalho do Sinclinal Moeda, de avaliação geral da relevância dessa unidade territorial para fins de abastecimento público na região metropolitana, pensando na integração da água superficial e subterrânea, mas pensando também como que a conservação desse espaço pode, né, garantir essa sustentabilidade do uso para abastecimento de água na região metropolitana, que é a região tão importante, né, para o Estado. Isso é gestão ambiental, né, voltando. Bem, fizemos também recentemente, né, um portfólio de projetos do CISEMA, e criamos o selo SEMAD Recomenda também para que a gente possa reconhecer boas práticas ambientais, né, e o ICMS ecológico, que eu vou dizer que é um importante instrumento econômico, né? Hoje a gente tem poucos instrumentos econômicos ainda aplicados no Estado. Tem o ICMS ecológico, tem a Bolsa Verde, né, e tem
um trabalho que, inclusive, foi pioneiro no Brasil, que é o Bolsa Reciclagem, pagamento por serviço ambiental para catadores. Bem, como eu disse, então, né, estamos trabalhando uma série de ações para, né, buscar uma abrangência mais ampla na gestão ambiental. Trabalhamos recentemente um portfólio de serviços e ações do Cisema para apoio aos municípios. A gente era sempre procurado pelos municípios para licenciamento municipal. E a gente tem muito falado com eles, ótimo, vamos avançar no licenciamento ambiental, mas vamos pensar gestão ambiental mais ampla no município, que não só o instrumento de licenciamento, e criamos, né, e nós conseguimos congregar nesse portfólio 44 serviços que podem auxiliar, né, os gestores na regularização ambiental, na melhoria da qualidade ambiental do município. Está aí disponível no nosso site. O portfólio de projetos do Cisema, nós cadastramos aí 100 projetos com essa proposta de, olha, quais são as ações que nós podemos fazer para melhorar a qualidade ambiental no território mineiro. E a gente tem discutido, né, fontes de financiamento desses projetos múltiplas, com a Assembleia Legislativa, nas emendas parlamentares, com o governo federal, né, no aporte de recursos para execução desses projetos, que são projetos de diversas áreas, projetos de eficiência energética, projeto de saneamento, né, projeto de fauna doméstica, fauna silvestre. Então, a gente tem, né, trabalhado com esse portfólio de projetos para que a gente possa desenvolver ações concretas de melhoria ambiental em todo o território do Estado. O ICMS ecológico é um instrumento econômico já bastante consolidado, né, que hoje a gente beneficia os municípios por unidades de conservação, por saneamento, ou, né, municípios que têm ocorrência da mata seca, e estamos hoje pensando em ampliar esses critérios, que eu vou apresentar um pouco mais à frente. No eixo educação ambiental e relações institucionais, né, a gente tem feito o trabalho diálogos com o Cisema, trazendo temas importantes também por região para buscar soluções de questões ambientais regionalmente. Vou dar um exemplo. Então, tem a questão da discussão das veredas no noroeste de Minas, a questão no norte de Minas, tráfico de animais silvestres. Então, a gente tem colocado esses assuntos em pauta, num diálogo com a sociedade, com as unidades nossas regionais do Copan, né, com as URCs, para a gente buscar soluções. E o programa Ambientação, que também é um programa de educação ambiental, né, que foi concebido na FEAM, que a gente tem agora resgatado esse programa, não só em prédios públicos, mas também fazendo um trabalho em parceria com a iniciativa privada, de reciclagem, né, de separação do lixo. Educação ambiental. Aqui também é um trabalho que foi feito de capacitação de mais de 1.000 educadores, com olhar de capacitação para metodologias, princípios e conceitos de educação ambiental na prática, né, buscando essa interação com, especialmente, né, as escolas, para que a educação ambiental seja realmente transversal em todas as disciplinas. E vamos lançar agora, esse é muito interessante, e isso é um ponto que a gente discutiu muito com a equipe, um projeto em escolas municipais, né, nós vamos começar aí com 4 municípios, nessa primeira fase, 200 alunos, de 4 a 12 anos, e suas famílias, com 3 eixos temáticos: consumo consciente de água, consumo consciente de energia e gestão sustentável de resíduos. E qual que é a ideia? A ideia é a gente trabalhar com os professores e com os alunos dessas escolas públicas municipais e mensurar o impacto dessa ação de educação ambiental no consumo de água, no consumo de energia e na gestão de resíduos na casa das crianças, não só na escola, mas na casa das crianças, né? Identificando, de fato, como uma ação de educação ambiental pode gerar um impacto prático, né, na melhoria do desempenho ambiental dentro das casas dessas pessoas.
Como eu disse, então, né, o programa Ambientação também a gente está, né, retomando ele, seja com órgãos públicos, né, mas também em parceria com algumas entidades privadas, para que a gente possa novamente ter aí esse trabalho que já foi, né, tão reconhecido no Estado e no Brasil como um programa, né, de gestão de resíduos. Bem, aqui são os temas que eu já mencionei, dos diálogos com o CISEMA, discutindo políticas públicas regionais com os stakeholders, né? A gente propõe temas, mas também recebe inputs regionalmente para buscar soluções a questões prementes, né, em determinadas regiões, que eu já dei mais alguns exemplos, né? Aqui tem outros, que campos ferruginosos na região metropolitana, né, impactos de atividade minerária de rochas ornamentais no Jequitinhonha. Então, são temas que a gente traz para essa discussão com os diversos stakeholders, buscando o aprimoramento da política pública. E as ações futuras, né? Então, aqui eu apresentei o que a gente tem buscado fazer para a gente tirar o foco só no comando e controle e o nosso olhar de futuro. Nós vamos trabalhar com mapeamento de projetos de educação ambiental no Estado, com ONGs e empresas, a gente vai criar uma camada do IDE para isso. O que é a ideia? Né? O licenciamento ambiental, especialmente daqueles empreendimentos maiores, eles têm que fazer um plano de educação ambiental. Né? Só que um plano de educação ambiental, normalmente, ele é descolado de um contexto mais amplo daquela região. Então, a nossa ideia, eu já vou adiantar aqui, né, a gente está identificando temas, né, prioritários regionalmente para o programa de educação ambiental no licenciamento ambiental. Então, aqui tem regiões que é fauna, tem região que é floresta, tem região que é resíduos, indústria e mineração, tem região que é recursos hídricos, e a partir disso a gente vai mapear essas demandas, né, de educação ambiental para gerar um impacto real na melhoria da qualidade ambiental naquela região. Então, esse é um ponto que nós estamos trabalhando agora com muita expectativa, né, de que a educação ambiental, que as empresas não gastem também tantos recursos e o programa de educação ambiental não tenha efetividade. Esse é um outro instrumento que nós estamos desenvolvendo junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o Atlas do Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais. Então, o objetivo é estimular as práticas de Green Recovery depois, agora, né, pós-pandemia. Então, esse é um processo que a gente tem discutido muito, onde nós vamos olhar as vocações econômicas existentes no Estado e pensar como torná-las mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, social, né, e também, num outro olhar, identificar quais são as potencialidades de desenvolvimento de novas economias, mas com olhar em economia verde. Né? Então, o Atlas ele vai trazer esse mapa do Estado de Minas Gerais para o desenvolvimento sustentável. Estamos finalizando uma proposta de projeto de lei de política estadual, né, de pagamento por serviços ambientais, mudando um pouco o conceito só da Bolsa Verde, de pagamento por restauração florestal. Então, ele vai ser mais amplo, pensando, inclusive, mecanismos de transação entre privados de serviços ambientais, né, como está aqui colocado, e pensando em todos, serviços ecossistêmicos, serviços hidrológicos, serviços urbanos, a gente tem trabalhado muito isso, e fazer uma plataforma de informação de serviços ambientais, exatamente para a gente gerar, né, essa possibilidade de mercado de serviços ambientais, entre entes privados, né, e não só depender de orçamento público para que o pagamento por serviços ambientais seja viabilizado. Né? Bem, então, a partir disso, a nossa ideia é criar um banco de projetos socioambientais para que a gente possa investir em pagamentos por serviços ambientais a partir de projetos relevantes regionalmente. Acho que eu vou adiantar um pouquinho mais, porque meu tempo já está estourando. A gente tem trabalhado também um projeto de renaturalização urbana, esse é um trabalho que a gente está fazendo com o ICLEI. Nós pretendemos fazer pilotos, né? A gente tem usado o termo marketplace, né, em alguns municípios,
para que a gente possa, né, usar o conceito de soluções baseadas na natureza em municípios e mostrar como isso gera qualidade ambiental e também desenvolvimento social e econômico, né? Então, a partir de diversas ações, né, corredores ecológicos, parques lineares, né, jardins de chuva, aumento de arborização, telhado verde, aumento da taxa de permeabilidade do solo, né, parede verde, questão de poluição do ar. Então, a gente vai trabalhar muito isso com alguns municípios para a gente fazer esses, né, marketplace ou pilotos aí em algumas regiões. Bem, e aí eu termino aqui com esse slide, né, dizendo que o nosso olhar do futuro é esse, né? Nós precisamos superar a política ambiental simplesmente baseada no licenciamento, né? A nova lei geral do licenciamento está em pauta e assim ela cria uma comoção tão grande, porque de fato a gestão ambiental brasileira ela é muito, né, centralizada ou focada num único instrumento que é o licenciamento ambiental, né? E nós precisamos ter foco nos indicadores de desempenho ambiental, no aprimoramento tecnológico e inovação. Hoje de manhã eu estava falando isso, o Sindifor, que é um sindicato das indústrias de software e informação, lançou hoje pela manhã um summit de tecnologia na área ambiental. E aí eu falava isso, assim, eu sempre, quando eu dou aula com meus alunos da graduação, eu falo assim, gente, olhar aprimoramento tecnológico é olhar para a escola de engenharia que eu formei da UFMG, lá no centro da cidade, que tinha aqueles pilares enormes, né? Imagina quanto de concreto, quanto de cimento, né? Quanto de ferragem, quanto de tudo que era utilizado ali, e olha hoje, né? Como que a gente constrói, né, os prédios com o uso de recursos naturais muito menor, etc. Então, a gente precisa, né, aprimorar a tecnologia, pensar em inovação, em cadeias produtivas. Hoje também falava sobre isso, assim, economia circular não é só intramuros da empresa, economia circular é também entre cadeias produtivas, né? O resíduo de um é insumo de outro, e como que a gente vai fazer isso? Quando a gente fala em, né, bancos de pagamento por serviços ambientais ou de trades, né, de serviços ambientais entre o privado, a gente está falando disso também. Planejamento para o desenvolvimento sustentável, né, avaliação ambiental estratégica e outros instrumentos, pagamento por serviços ambientais. Isso do ponto de vista de políticas públicas, mas também gestão corporativa ambiental, né, foco nos indicadores de desempenho ambiental. O que é mais importante? Né? Eu falo isso com todo respeito aos meus amigos advogados, Daniel, que está aqui, e outros. A gente hoje recebe as empresas com vários advogados, para entender quais são as dificuldades legislativas de um empreendimento, né, operar. E a gente devia estar discutindo o quê? Quais são as melhores tecnologias que deveriam ser utilizadas para o melhor desempenho ambiental. Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente precisa discutir. Economia circular, como eu já falei, gestão de riscos nesse olhar para o futuro. Bem, tentei dar um overview geral do que nós estamos pensando e fazendo, para a gente poder ter um bom debate aqui hoje. Muito obrigada. Rafael, você está sem voz para nós. Estou sem voz. Bom, mas basicamente o que eu disse, o que eu agradeci, né, a Marília por ter estado aqui com a gente hoje à noite, pela contribuição que ela deu para a gente. E agora já passo a palavra para a professora Kelly. À vontade. Obrigada, Rafael. Gratidão, Marília. É sempre uma honra escutá-la, aprender com você, reconhecer o trabalho hercúleo realizado acerca dos projetos, dos programas, né, nessa explanação, que permitem a gente ver a grandiosidade do trabalho, mas também que refletem as políticas públicas e as ações que são realizadas com muita competência técnica, com profissionalismo e, sobretudo, com cooperação.